bem, queridos irmãos e irmãs? É com grande alegria que hoje eu estou aqui nesse momento tão especial para nós, né? Filhas da Pobreza do Santíssimo Sacramento e com carisma franciscano, né? E estou na presença do presépio, né? E gostaria muito de partilhar, né, o que é essa experiência, o nascimento de Jesus, a encarnação de Jesus Cristo na nossa vida. O que é a encarnação para nós, que tem um sentido franciscano, que tem um carisma franciscano. Para Francisco foi muito importante visualizar concretamente como que era a pobreza de Jesus, porque para Francisco ele seguia uma via da pobreza. E qual que é a pobreza na nossa vida? A pobreza é o próprio Cristo, é Cristo que se manifesta, e para a gente seguir esse Deus que se encarna, a gente tem que seguir a vida dele, seguir como ele viveu. E ele vem até nós, na sua pobreza, na sua pequenez, e se encarna. Essa encarnação traz atos concretos da vida. Então, primeiro, Francisco, quando teve a inspiração do presépio, em Grécio, né, na Itália, ele pediu ao Papa Honório para que pudesse fazer a manifestação viva do presépio. Até então estava um pouco velada, porque tinha algumas imagens cômicas. Então ele pede, quando ele vai levar a aprovação da regra em 1923, ele pede para que possa ter a manifestação do presépio ao vivo. E eu gostaria de ler para vocês, rapidamente, nas fontes, né, as palavras dele, que ele gostaria que ele e todos vissem com os próprios olhos como que Jesus se encarnou e como que ele veio ao mundo. Né? Então, Francisco ele usa as palavras para providenciar tudo que é necessário numa gruta, né, em Grécio, na Itália. Pois quero celebrar a memória daquele menino que nasceu em Belém, algum modo com os olhos corporais e os puros e necessitados da infância dele, como foi reclinado no presépio. Os apuros que ele passou. Então, o presépio que foi colocado naquela noite que ele pediu para preparar, e presépio significa manjedoura. Era a manjedoura, o burro e o boi. Então, ele queria, né, que as pessoas vissem com os próprios olhos, numa noite fria, numa noite que nevava, né, as condições do nascimento de Jesus, a pobreza dele. Então, assim, ele veio. Como é que um Deus se vê dessa forma? Como é que ele aceita? Ele não veio de uma forma poderosa, ele veio de uma forma de pequenez, de humildade, de descida. E para nós a encarnação é isso, é uma descida. Para muitos poderia dizer esvaziamento, porque Deus se esvazia, se fragiliza. Como que Deus se fragiliza se a gente tem uma visão de Deus que é poder, né? Que é grandiosidade? E ele vem nos mostrar com a vida dele que Deus é pequenez, que Deus é fragilidade e aceitar a condição humana. Como que ele, como Deus, como criança, como bebê, vem naquela noite fria, aceitando todas as consequências que poderia acontecer naquela noite. O frio, não conseguiu uma hospedaria, e teve um momento, um dia que eu estava num retiro nosso, entre os nossos leigos, nossos irmãos, em que eu estava meditando o Evangelho, né, do nascimento de Jesus. E foi tão bonito porque Nossa Senhora poderia muito bem falar assim: bom, eu cumpri tudo aquilo que aceitei o desígnio de Deus, aceitei a missão de Deus, então poderia assim, o menino Jesus nasceu, eu passei dificuldade de chegar até aqui, eu não recebi uma boa hospedaria, ele teve que nascer nesse lugar, com essa manjedoura, com esse frio, com o boi, né, seria ajudando a aquecer, junto com o burro. Ela falou, mas ela poderia exigir, mas agora eu tenho o direito de um lugar confortável. Eu cuidei do menino Deus, eu dei a graça, né, para que o menino Deus viesse, né, ao mundo, ao Deus, através do Espírito Santo, e mesmo assim nada aconteceu dessa forma. Continuou as dificuldades, continuou o frio, continuou naquele lugar, e após aquele momento ela tem que se retirar, porque a perseguição de Herodes para matar as crianças. E veja José também, ele poderia muito bem se esquivar da missão que ele teve, né? Se esquivar dessa... Porque se Deus é poder, por que Deus não deu condições maiores? E quem é ele para defender o menino Deus? Se nós raciocinássemos, se ele fosse raciocinar de uma forma lógica, ele não teria cumprido a missão dele, porque ele diria que não teria condições.
ou quisesse um Deus mágico, mas ele aceitou. Então os primeiros a receber essa pequenez, essa pobreza, essa descida, foi Nossa Senhora e São José. Como nesse ano o Papa nos coloca São José, né, como patrono desse ano, ele realmente tem muito a nos ensinar, junto com Nossa Senhora, porque eles foram o primeiro a dar exemplo e testemunho de vida com Jesus, porque Deus se aceitou a vir nessa criança, a sofrer a fragilidade humana, a sofrer todo esse escondimento, e Deus foi escondimento até a vida pública dele, até os 33 anos. Então que Deus é esse que não é poder, que não é essa glória que é manifestada de uma forma grandiosa, e ele mostra com a própria vida. E quem tem essa percepção? Aqueles que têm o toque de Deus. Porque o toque de Deus é o nascimento da encarnação, é Deus sendo encarnado homem. E é na humanidade que a gente vai mostrar a nossa santidade. Mas é uma santidade que tem que ser seguida por Cristo, na pobreza de Cristo. E quem tem essa compreensão próxima? Nossa Senhora e São José. Qual foi a vida deles? De escondimento, de pobreza, de descida e de esvaziamento a todo tempo. As coisas não ficaram fáceis em nenhum momento para eles. E em todos os momentos eles tinham o sentido do cuidado, do amor, porque Deus é cuidado. Então para nós franciscanos é muito importante o sentido do cuidado, o sentido do toque, né? Porque se Deus veio até nós é porque é a expressão do amor do Pai. O Pai queria se mostrar para nós. Para Francisco, Jesus viria de qualquer forma. Mesmo que se os homens mesmo que Adão e Eva não tivessem pecado, para Francisco, para os franciscanos, para a teologia franciscana, Deus viria, porque o Pai queria se mostrar a face dele, então nos unir a ele. Então esse amor é revelado, de qualquer forma esse amor é revelado, só que não é revelado de uma forma como a gente às vezes pensa, que nós muitas vezes queremos ser deuses. Nós temos a nossa autoconfiança, temos os nossos ideais, as nossas conquistas. E Deus vem nos mostrar de uma forma muito mais humilde, muito diferente de tudo aquilo que às vezes o nosso interior vai. Por isso que é esse momento de purificação e de descida. Então Francisco queria que contemplássemos essa pobreza desse Cristo, desse Deus que se encarna e nos une e nos traz próximo. É como se a descida de Deus falasse assim: agora eu estou com vocês, eu passo tudo com vocês, eu sofro com vocês, eu sofro todas as consequências da humanidade na carne, no sentido do frio, da fome, da perseguição, dos intempéries, do cansaço, dos desgastes, mas tudo isso tem um sentido no amor. Então por isso que o cuidado é importante. O que Nossa Senhora fez? Ela recebeu a missão dela. O que ela foi a vida inteira? Foi cuidado. Ela cuidou de Jesus o tempo inteiro. Ela se doou, ela se deu, sem murmurar, sem reclamar. Então esse é o sentido do amor. Quando a gente recebe o toque do amor, a gente cuida. Então esse cuidado nunca deixou de acontecer. E onde esse cuidado continua ainda hoje? Na Eucaristia. Então Deus se vem, Deus se torna amor, Deus se torna cuidado, Deus se torna um conosco e Ele não nos abandona. E Francisco é tão lindo que Francisco no Evangelho, para mim, a noite de Grétio, no Natal, é como se ele conseguisse, num momento, administrar as três leituras do Evangelho do dia de Natal. No dia 25 de dezembro, nós temos 3 leituras. As primeiras 2 leituras, da missa da manhã e da missa até à tarde, ela é mostrando as cenas de Jesus, mostrando o presépio, mostrando os pastores, mostrando a noite, mostrando a manjedoura, mostrando a pobreza de Nosso Senhor. É como se tirasse uma foto. Eu lembro muito bem de uma homilia que um bispo que já faleceu, Dom Celso, muito querido, e eu nunca mais me esqueci. E aí ele fala que a última leitura, que é a leitura da noite, é a leitura de João. E ele fala que é como se João ele fizesse uma endoscopia. Ele traz de dentro para fora. E aí ele mostra: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o Evangelho que é diferente dos outros Evangelhos. Então o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E como termina aquela noite? Com a missa. Então Francisco queria que naquele momento tudo se unisse, porque veja, nasceu Jesus no menino e ele continua vindo. Ele nasce, ele morre e ele continua se doando e nasce novamente, vive novamente nós.
e através da Eucaristia. Deus tendo cuidado conosco, Deus continua nos tocando, Deus continua conosco e nos ensinando a vir da pequenez e do escondimento. Que é mais escondimento, que é mais pequenez que Eucaristia, onde está o poder de Deus? O poder de Deus está realmente na certeza de nós sermos tocados e deixar que esse toque faça nós tocarmos os outros. Então a nossa face poderá ser resplandecente. Quando São Francisco abençoa que a face possa resplandecer sobre nós, a leitura dos números, a face de Deus nos dê a paz, qual que é esse sentido? É o encontro com Cristo. Não tem outra, a gente já encontrou Cristo. Nós já fomos tocados com Cristo e continuamos se tocados. Pedimos a nossa conversão a cada dia, para que esse toque de Deus, esse amor de Deus, esse abaixamento da pequenez de um Deus que deixa-se ser frágil e vir numa noite fria, num lugar tão pobre, sem nenhum glamour no dia de hoje, sem nenhum poderio nesse sentido, mas que possamos cada dia nos abrir. Porque qual que é o sentido da vida? Jesus, de Nossa Senhora e São José, doação. Ele veio, se doa, se esconde e ama através dos pequenos atos, através de todos os acolhimentos. O que Nossa Senhora fez? Doação, amor, que ela teve encontro, ela teve experiência. Então, desejo a todos nós, a mim, a todas as filhas da pobreza, a todos os nossos irmãos e irmãs, que vivendo essa experiência do Natal, como São Francisco naquela noite, a gente possa experimentar e levar muitos a experimentar esse Cristo que continua vindo às nossas vidas ainda hoje. Deus abençoe.